Muito boa noite a todos. Nossos votos sempre de muita paz. A Roseli, então, já abriu com o capítulo do Evangelho que nos inspirou a essas reflexões. O profeta Moisés, quando ele traz o quinto mandamento dentro do Decálogo, é exatamente honrar pai e mãe. Mas em Êxodo, a gente vai encontrar uma nota mais detalhada falando desse mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É importante que a gente se posicione à época de Moisés, tendo em vista um povo bastante embrutecido, violento, com um trato muito rude. E a princípio, nessa época, nós vamos encontrar predominantemente a lei de Talião, que é... Qual é a lei de Talião? É? Olho por olho e dente por dente. Então, por conta dessa normativa, ou seja, aquilo que eu faço, eu vou receber, ou aquilo que me fazem, eu vou devolver. Mas numa perspectiva muito embrutecida. Então, quando Moisés atenta para esse mandamento, ele está propondo aqui algo importante. Às vezes a gente lê e não se detém num detalhe. Ele diz que nós devemos honrar pai e mãe para que a gente tenha uma garantia de algo material. Ele fala aqui que se eu honrar pai e mãe, eu vou herdar algo. Se eu tiver um comportamento adequado com relação a esse pai e essa mãe, eu vou ter uma herança. Mas ele fala aqui de uma herança material, mas que para aquela época está de bom tamanho. Para aquela época serve. Mas muitas vezes o nosso comportamento hoje é um comportamento diante de uma herança em relação aos nossos pais. Que esse honrar pai e mãe, muitas vezes, é ter uma garantia de algo. Mas não porque envolva um sentimento. E Allan Kardec, nesse capítulo 4, ele faz um adendo. Ele modifica um pouco essa frase. Ele diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então aqui ele abre uma outra perspectiva para nós. Ele abre um campo além da matéria. Ele abre um campo de reflexão metafísico, espiritual. Então ele diz: por que a gente honra pai e mãe? E o que significa profundamente esse honrar pai e mãe? Será que nós honramos os nossos pais? Mas ele diz que essa vinculação, ela já foi estabelecida num lugar antes de nós vivermos isso materialmente, por esses laços que nos uniram nessa vida. Então Kardec diz que não pode amar o próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Isso tem muito sentido. Como que às vezes nós podemos dizer que amamos outros se a gente não consegue amar esses que nos deram a vida? Não é um tanto estranho? A gente não sentir amor verdadeiro pelo pai e pela mãe, mas aí cada um de nós pode refletir: puxa, mas meu pai me fez isso, minha mãe me fez aquilo, mas será que eu tenho o pai e a mãe errado? Será que Deus errou no seu cálculo matemático? Não existe esse tipo de equívoco num planejamento reencarnatório, porque a palavra planejar significa que isso foi visto anteriormente e detalhadamente para que essas almas se encontrassem nessas posições de pai, de mãe, de filho, de primeiro filho, de segundo filho, de filho que nasce com problema, de filho que nasce sem problema. Mas nos é dado saber essa ordem. Por que esse é o meu pai e por que eu sou o filho ou a filha? Porque esta é a minha mãe e por que não outra? Não é dado saber essa ordem, mas é importante a gente ter certo que isso é correto, que não há equívoco. Que esse pai e essa mãe veio sob medida para mim nessa existência. E eu sempre pergunto: quem é esse pai e quem é essa mãe?
No meu caso, será que é realmente a dona Alzira e o seu Aurino, os meus pais biológicos? Quem são essas pessoas que me possibilitaram essa vida? Quem são? Será que nós já refletimos profundamente acerca dessas pessoas? Provavelmente não. Porque a nossa relação é uma relação muito de herança só. Não é uma relação onde nós vislumbramos reflexões mais profundas sobre essa condição espiritual que nos fez aproximar. Porque não é fácil, meus irmãos e minhas irmãs, juntar-se uma família. Que é uma grande escola de almas. É a nossa primeira escola. É o nosso primeiro educandário. É o primeiro lugar onde a gente vai burilar muito o nosso caráter. Onde nós vamos dar os primeiros passos no domínio do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que seguramente seria o ideal nós nos lançássemos numa sociedade de forma mais adequada. Mas Kardec continua. Ele diz que quando nós honramos pai e mãe, encerra um dever muito profundo, que é o da piedade. E os Espíritos vão dedicar um item inteiro falando sobre piedade no Evangelho segundo o Espiritismo. Vão falar o que significa ter piedade. E está muito bem explicado que um ser piedoso, resumidamente, é um ser que ama, que é grato. Porque quando nós nos colocamos na condição da ingratidão ou da cobrança, cobrar alguma coisa do pai e da mãe, a gente já se coloca numa situação injusta. Porque a gente geralmente cobra por algo que não aconteceu. Daí já começa uma injustiça da nossa parte em relação aos nossos pais. Porque com certeza eles nos deram aquilo que eles puderam e nós recebemos aquilo que nós merecemos. E eu em casa sempre faço uma brincadeira com as minhas filhas. Se a gente quer um pai e uma mãe melhor, primeiro a gente tem que ser o quê? Um filho melhor. Essa é a matemática da vida. Não adianta eu cobrar do pai uma atitude, eu tenho que ser um filho melhor. E em contrapartida, se eu quero ter um filho melhor, eu tenho que ser um pai melhor. Eu tenho que ser uma mãe melhor. Mas que a gente se detenha um pouco mais nessas figuras venerandas das nossas vidas, porque cada um de nós não veio de uma chocadeira. Mas a gente tem um pai e tem uma mãe, muito embora hoje a gente vê a ciência avançando, e nós vamos vendo hoje, por exemplo, mulheres gestando crianças do seu óvulo, mas escolhendo um pai que pode vir do estrangeiro, indo para um laboratório fazer uma fecundação. E gestar, os 9 meses, um bebê que não se conhece o pai. Que tempos são esses? Mas esse espírito não está nesse corpo por acaso. Mesmo assim, esse espírito tem o pai e a mãe que de alguma maneira ele escolheu para viver uma experiência necessária nessa vida. Então, quando nós pensamos principiando essa piedade, sentir piedade pelo pai e pela mãe, é olhar para eles e ter uma profunda gratidão, exatamente do jeito que eles são. Porque se eu não tenho gratidão pelo pai e pela mãe, dificilmente a nossa vida vai fluir de uma forma equilibrada. Muitas vezes a gente pergunta, mas por que as coisas não acontecem? Mas será que eu já desenvolvi esse sentimento? Porque esse sentimento abre portas na nossa vida. Modifica alguns passos mais adiante na nossa existência. Simplesmente o fato de agradecer, porque estar encarnado, reencarnado, melhor dizendo, é a grande bênção, é a grande oportunidade. Então, por isso, que é tudo isso, nós temos que beijar os pés dos nossos pais. Porque é graças a eles que nós, aqui no plano encarnado, estamos aqui hoje. Que temos essa grande oportunidade de aproveitar essa escola para sairmos daqui melhores. Isso já vale tudo.
Só por isso nós teríamos que ter uma atitude muito diferente em relação aos nossos pais. Ah, mas o meu pai me bateu, me violentou verbalmente ou fisicamente. Mas quem é esse pai e esse filho? Será que Deus permite assim tão gratuitamente esses reencontros? Ou será que ainda perpetua-se na nossa intimidade um sentimento de culpa e não um amor e uma gratidão que nos impeça, portanto, de viver outro tipo de relação com esse pai e com essa mãe? Fica claro isso? Porque às vezes o que nos arrasta ao longo da vida são as culpas. E quando nós não encontramos outro meio de resgatar os nossos próximos, os nossos próprios débitos, nós pedimos para sofrer. Mas esse não é o único meio. Nós temos um meio muito mais suave. Nós temos um meio muito mais feliz, que é o amor. Aí nós podemos perguntar, mas por que eu não amo? Porque nós somos egoístas e orgulhosos. É muito simples. Porque nós nos colocamos muitas vezes nessa condição dessa pessoa que cobra. E quando eu exijo muito do outro, principalmente quando eu estou exigindo do pai e da mãe, primeiro eu estou me colocando num lugar muito acima, como se isso fosse possível. Para ilustrar, muito diferente da nossa cultura, algumas culturas do Oriente, principalmente dentro da cultura indiana, hindu especialmente, e numa viagem que eu fiz à Índia, algumas pessoas eu perguntei, que Deus você cultua? Porque o hinduísmo tem um panteão vasto, eles cultuam muitos deuses, muitas expressões de Deus em forma de Deus, de divindades menores. Em algumas vezes nesses diálogos, as pessoas me respondiam assim, não, meu Deus é meu pai e minha mãe. Tamanha relação de respeito que eles têm com o pai e mãe. Porque um ancião numa família é uma figura que se deve ouvir. Porque no mínimo essa pessoa tem mais experiência do que eu. Se alguém que viveu 80 anos tem mais experiência do que uma pessoa de 40. Mais experiência de uma pessoa de 20. Mas muitas vezes nós olhamos para a pessoa mais velha de uma forma muito descartável. Muito inconveniente, como se ela não fosse bem-vinda. Por onde passam essas nossas atitudes? Por que esse ancião não é honrado e não é gratificado nessa convivência acolhida? O que tem acontecido conosco nesses últimos tempos? No Livro dos Espíritos, há uma questão muito clara. Quando nós não tomamos para nós a responsabilidade de algo que nos cabe, quem assume é a sociedade. E a gente vê isso acontecendo. Na medida em que as pessoas idosas elas vão sendo abandonadas pelos próprios familiares. Quem é esse pai e essa mãe? Porque se nós devemos amor a uma pessoa, entre aspas, estranha a nós, quanto de amor eu não devo direcionar aos meus pais? Se eu devo respeito a um estranho, eu não devo respeitar os meus pais? Muito mais. E isso vem na fala seguinte de Kardec, quando ele diz: quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar respeito, atenções, a submissão e a condescendência. Ou seja, quando ele fala de ser condescendente, ele fala de uma certa brandura àqueles que estão mais à frente do que nós. Há uma suavidade no falar e um respeito àqueles que nos são mais velhos nessa condição de pai e mãe. É muito grave isso. Porque muitas vezes, na idade mais jovem, a gente comete erros que são até plausíveis para a idade. A idade da rebeldia,
Mas tem pessoas adultas que levam essa rebeldia para a vida toda. E esquecem de olhar dessa forma condescendente e respeitosa para os seus pais. Esquece de olhar para eles e pensar que por trás daquele homem e mulher adulto também teve uma infância, teve uma juventude. E às vezes é um bom exercício nós olharmos para o pai e para a mãe e pensar que ali tem uma criança. Tem uma criança que foi ferida muitas vezes. Teve uma criança que foi ferida lá no começo da sua reencarnação, e que quando chegou na idade de ser pai e mãe, não teve tempo de curar essa ferida. Mas nós, por exemplo, aqui refletindo sobre isso, nós temos a possibilidade de nós mudarmos. Principalmente pelo fato de sermos mais jovens e termos até mais plasticidade cerebral, é mais fácil para nós mudarmos do que para uma pessoa mais velha. É muito ruim, difícil exigir de uma pessoa mais velha que ela mude o seu comportamento numa determinada idade. Às vezes, cuidar de um pai adoentado é uma grande oportunidade de evolução que a gente joga pela janela. Logicamente, considerando todos os casos. Aqui não nos cabe fazer um julgamento, nada disso. Porque às vezes uma pessoa de idade que vai ficar numa clínica vai ser muito mais bem cuidado do que em casa. São situações e situações. De forma nenhuma estamos aqui para ser generalistas e colocar tudo num quadrado e dizer que é assim. De forma alguma. Mas estamos aqui para refletir sobre essas honoráveis figuras que são o nosso pai e a nossa mãe. E quantas vezes nós recebemos pais difíceis na nossa vida. Mas se nós aproveitarmos bem, aquele pai difícil é o que mais nos ensinou. É o que mais exigiu de nós um outro comportamento. E como isso acontece? Por aproveitar a oportunidade e fazer a escolha correta. No Momento Espírita do estado do Paraná, onde eles lançam periodicamente narrativas de histórias muito interessantes, hoje já são livretos que nós podemos adquirir para a leitura. Num desses livros nós vamos encontrar uma história falando de irmãos gêmeos, filhos de um pai alcoólatra e de uma mãe relativamente equilibrada, boa, justa, boa mãe, amorosa. O pai muito desconcertado por conta do seu vício. E toda vez que esse pai chegava alcoolizado em casa, ele batia violentamente nessa mãe, até que essa mãe venha ao óbito depois de levar uma surra. Os dois jovens, com a faixa etária dos 17, 18 anos, se separam naquele momento. Logo depois, esse pai também vem a óbito, ele desencarna. E muitos anos depois, esses jovens, já como homens maduros, eles vão estar em situações distintas e ficticiamente nós podemos chamar um de Pedro e um de João. Então, numa cidade grande, nós vamos encontrar um homem acordando pela manhã, beirando seus 40 anos, beijando a sua esposa, agradecendo ela por ser quem ela é e dizendo a ela: não, fique um pouco mais na cama, que eu servirei o café da manhã para as crianças, vou deixá-las na escola e sigo para a nossa empresa, porque eu darei uma entrevista hoje num jornal. Ok. Ele faz assim, atende a esposa, atende as crianças, deixa as crianças no colégio e segue para a empresa. Lá chegando, a jornalista faz a pergunta a ele: o que fez essa empresa ser uma empresa de sucesso? Uma empresa com lucros participativos? Ou seja, uma empresa que, lucrando, divide esses lucros num percentual com seus funcionários. Coisa que acontece muito na nossa cidade, né?
Então, um empresário de sucesso, dividindo seus lucros com seus funcionários. E ele diz, porque eu tive bons exemplos, ele fala. E o que fez você, esse homem justo? Temos notícia que você tem um casamento maravilhoso, que você vive bem com essa esposa, que tem filhos, enfim, né? Ele disse, eu tive um pai alcoólatra. E ele me ensinou tudo que eu não deveria ser. Então eu tomei o exemplo do meu pai para fazer o contrário. Para ser um homem digno, trabalhador, vencer com dignidade na vida. E eu disse para mim mesmo que eu seria o melhor esposo e seria o melhor exemplo para os meus filhos. Numa outra cidade nós vamos encontrar o João caído na sarjeta, de manhã cedo, sendo recolhido pelo seu patrão, que era o dono de uma oficina mecânica, que pega esse jovem e diz, João, de novo nessa situação? E a sua esposa, me abandonou porque eu bati nela ontem à noite. Outra, João, indo embora. Quando que você vai mudar, meu filho? Por que você continua nessa vida? Foi o exemplo que eu tive. Meu pai bebeu a vida inteira, bateu na minha mãe. Inclusive, num desses momentos, a mamãe morre. Por isso que eu sou desse jeito. E o que nós estamos fazendo com o exemplo que nós temos? Pais difíceis podem nos tornar grandes pessoas. Porque nós temos que olhar para aquela dificuldade, não é que nós vamos julgar o pai, mas nós vamos olhar para essas atitudes e dizer para nós mesmos, eu vou fazer tudo diferente do que eu recebi. E nós temos condições. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes nós temos a bênção de termos pais amorosos, que também são grandes mestres. E geralmente a gente tem um pouquinho dos dois, né? Geralmente a gente tem um pai mais complicado e o outro lado um pouco mais fácil. Mas muitas vezes nós temos dois pais desses. E raras vezes nós temos dois pais maravilhosos. E nós vamos nos enquadrando aqui, não é? Que pais eu tenho? Eu, quando convivi fisicamente ainda com a minha mãe, eu sempre tinha o hábito de dizer para ela o quanto que eu a amava. Nós vencemos uma relação, eu e minha mãe. Nós aprendemos a nos amar. Eu, principalmente, a amá-la. Porque a figura materna geralmente ama muito gratuitamente. Por isso que dizem, que os espíritos dizem, a missão mais importante é a mulher, não diminuindo o homem. É porque a mulher é a mãe. A mulher é a que gesta. A mulher é que carrega também o homem no seu ventre, que vai dar a esse homem as primeiras lições da sua vida. Mas essa mãe que eu tive o prazer, não sei se tanto merecimento, durante a minha vida, essa encarnação, que já partiu para o plano espiritual, é uma pessoa muito fraterna, muito doce. Eu sempre dizia, mãe, eu sou o que eu sou por causa da senhora, porque a senhora me deu esse bom exemplo. Em contrapartida, o meu pai tem lá os seus desajustes, que é o meu grande mestre, e que eu aprendi a ter gratidão, e me esforço cada dia mais para amá-lo verdadeiramente. Mas quando essa mãe estava perto de desencarnar, que é a minha, e eu dizia, mãe, o que eu posso fazer por você? Se eu pudesse, eu tomaria a tua dor. Ela sofreu muito, sem reclamar sempre, nos últimos momentos da sua desencarnação. Ela dizia para mim, vó, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ela dizia, morrer para mim é o melhor negócio. Uma pessoa lúcida, não era espírita. Uma pessoa que aprendeu com a vida. Mas ela disse para mim, você é dos filhos a única que me fala isso. E foi tão interessante que quando ela desencarnou, no momento que há aquela despedida de fechar o caixão, eu tenho uma irmã que teve uma catarse. E por que a gente às vezes entra num desespero? Porque a gente vê que perdeu um tempo.
Perdeu o tempo de dizer para esse pai e para essa mãe: puxa, pai, me perdoa, eu não queria ter falado isso. Não perca esse tempo. Ou dizer para esse pai e para essa mãe: eu amo você do jeitinho que você é. Mesmo que no começo seja um pouco forçado. Mas um dia a gente acostuma de um tal jeito que isso sai do coração. De chegar pertinho desse pai e dessa mãe e dizer: tu deu a coisa mais importante para mim, que é essa vida. Você fez a melhor graça dessa existência, que é me possibilitar a encarnação. Mas a gente pode pensar: e se eles já foram para o outro lado? Eles continuam te ouvindo. Não sei se por causa da palestra hoje de manhã eu falei para minha filha mais velha: me deu saudade da mãe hoje de manhã. Eu falei: Ananda, vamos criar um pensamento juntas e levar para a mãe: mãe, obrigada, onde quer que a senhora esteja, por tudo que a senhora fez. Que os espíritos amigos a envolvam num abraço bem gostoso. Não tem distâncias. Então isso é honrar pai e mãe, a gente vai aprendendo com o tempo. Eu não me coloco aqui tampouco numa condição melhor, nós todos aqui somos iguais. Eu cometi muitos erros nesse meu caminho com meu pai e com a minha mãe. Mas por conta de conhecer o Espiritismo, isso me ajudou a mudar a tempo. De fazer algumas coisas que talvez, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não faria desse jeito que faço hoje. De aproveitar a oportunidade, mesmo que seja só de orar pelo meu pai, que hoje eu não tenho tanto contato físico com ele. De dizer para ele: pai, perdão, mesmo que seja mentalmente. Isso tem um efeito dentro dos nossos corações. Porque nós, em algum momento, se não nessa vida, em alguma, nós vamos pedir para ser pai e mãe. Porque é uma tarefa que é uma missão muito especial. Ser pai e ser mãe. É uma tarefa árdua, mas que traz grandes bonificações para o nosso coração quando a gente passa a entender essa tarefa. E não raro a gente escuta dos pais, quando nós somos ainda jovens e não pais e mães: você vai me entender quando você é pai e mãe. É a coisa mais certa. E minhas filhas diziam: ui, mãe, parece que adivinha tudo. Adivinha mesmo. A gente tem um sexto sentido, eu não sei bem aonde fica esse lugar. Mas a gente já olha e já sabe. Mas tem horas que a gente não pode falar nada, a gente só ora e diz para o anjo da guarda: protege meu filho. E a gente vai tendo essa confiança nessa educação que a gente vai dando aos filhos à luz da doutrina espírita, que é um amor muito grande e livre, e confiando nesse amor, olhando, cuidando, mas permitindo que esses filhos tenham as suas experiências. Em contrapartida, muitas vezes nós vamos encontrar pais que não permitem isso. Que muitas vezes nós vamos encontrar situações, por exemplo, o Dr. Alberto Almeida narra um caso onde ele vê um senhor idoso de mais de 80 anos dizendo: alguém acode meu filhinho que se acidentou. Chega lá, era um senhor de 60 e poucos anos. Nós sempre olhamos para os filhos como se fossem pequenos. É uma forma graciosa, é uma forma amorosa e didática também dos pais e de Deus, para a gente não olhar para aquele erro tão grande. Porque uma mãe que vai a um presídio visitar um filho que tenha cometido um assassinato, que coração que tem uma mãe? Que coração que tem uma mãe que vai todo mês visitar esse filho para levar uma coisa que ele gosta? Será que nós conseguimos ver o coração da nossa mãe nessa proporção? Porque também tem pai que é mãe, né? E tem mãe que é pai. Porque a vida vai muitas vezes invertendo um pouquinho essas polaridades, para que a gente possa desfrutar dessas experiências. Quantas mães seguram muitas vezes uma situação de uma casa inteira sozinhas? Quantos pais fazem isso?
Quantas mães abandonam, quantos pais abandonam, mas quem são esses espíritos que se uniram ali? No livro Luz no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, nós vamos encontrar uma outra história. Para a gente perceber como são profundas, não é raso esse encontro familiar, essa escola de almas. Diz o Espírito na sua narrativa, onde está acontecendo uma chuva torrencial numa região do interior. A região já estava sendo alagada. Já havia, a Defesa Civil já havia comunicado que aquela região seria toda alagada. E vem um barqueiro, de nome Quirino, à casa de um senhor que vivia sozinho, que era um minerador, chamado Querêncio. Ou melhor, Licurgo. Chegando lá, ele bate a porta e diz: Licurgo, você precisa abandonar a sua casa. Não, as cheias nunca chegaram até aqui, não, mas é preciso que você abandone a casa para que você se preserve, pegue as suas coisas. E o senhor, de bastante idade, nega esse auxílio, e quando ele vai fechar a porta, o jovem, que era um jovem muito ambicioso, sabendo que esse homem tinha pedras preciosas na sua casa e tinha algum dinheiro, empurra a porta. O velhinho cai no chão, ele mata esse velho, embrulha ele num lençol, joga o corpo nas águas, porque havia uma enchente, e realmente nunca ninguém descobrira esse assassinato. Isso é um caso real, que a espiritualidade benfeitora nos revela. Esse jovem entra na casa, pegou as chaves do velho, revista toda a casa, pega realmente os pertences, é uma fortuna que esse homem tinha na sua casa, e ele vai embora. Mas ele não percebe que um vulto escuro segue com ele. Ele sempre muito inquietado. Quirino muda de cidade, monta um pequeno comércio, se dá muito bem realmente e se casa, se consorcia. A esposa fica grávida. Quem chega ali? Licurgo. Quem é o pai e quem é a mãe? Quem sou eu? Se nesse caso esse jovem e a sua esposa recebem, isso foi muito rápido, hein? Um processo reencarnatório. Às vezes nós demoramos muito tempo para nos reunir. E às vezes nós temos ali a figura de um filho muito rebelde, ou de um pai muito violento, e a gente pergunta: o que a gente não fez? O que a gente não andou aprontando para ter esse tipo de experiência? Mas quem ama, perdoa. Quem realmente ama, olha para o pai e a mãe e perdoa. Quem realmente ama, aceita essa convocação, que é a nossa encarnação presente, e se pergunta: o que eu vim aprender? O que eu vim aprender com esse pai? O que eu vim aprender com essa mãe? O que eu vim dar de mim para esse pai e essa mãe? Eu consigo dar? Porque é muito fácil a gente comprar um presente, convenhamos. É mais fácil. Mas que exercício é esse de superação das nossas deficiências íntimas, quando nós chegamos perto e a gente diz: eu te amo. E que bom é falar isso. Que presente eu me dou e que presente eu dou. Então, honrar pai e mãe é começar a agradecê-los. Talvez a gente realmente não consiga amá-los por várias questões, mas que a gente possa agradecer. Agradecer por essa vida, por essa encarnação. Se agradecermos tão somente por isso, já será o suficiente para a gente dar um passo significativo nessa vida. E que tampouco, se algum já se encontra na condição de pai ou mãe, não espere dos seus filhos. Viva de uma maneira que você possa ser um exemplo. Não pense nos bens que você vai deixar,
mas pense no bem que você está deixando dentro do coração do seu filho. Porque isso é uma semente brilhante, que talvez não germine nessa vida, mas pode germinar e despertar em qualquer outra. Quantas notícias nós temos, por exemplo, nos trabalhos mediúnicos, inclusive aqueles que nós humildemente fazemos parte, de mães que vêm em socorro aos seus filhos, que passam muitas vezes tanto tempo no plano espiritual, ainda envolvidos no seu próprio drama. Mas quem está lá orando? A mãe. E eu sempre falo, que bom, eu falava para minha mãe, aquela que vai primeiro vai esperar a outra. Só que eu tenho que fazer um dever de casa muito bom para ter esse merecimento. Que maravilha é a gente poder pensar nisso, né? O dia que chegar o momento da nossa passagem, que bênção poder ver ali o pai ou a mãe. Que oportunidade. Mas isso começa agora. Agora, nesse momento, dentro do coração de cada um de nós. Honrar esse pai. Honrar essa mãe. Olhar para eles com mais piedade. Olhar para eles com mais respeito. Independente. E eu espero que isso fique bem claro dentro dos nossos corações. Independente do que eles tenham feito. Qualquer coisa vocês podem perguntar, mas qualquer coisa, independente. Estar reencarnado é uma bênção. Estar reencarnado é uma graça divina. Porque se nós vamos exercitando isso nessa escola de almas, que é a nossa área biológica, da nossa biologia, do nosso nascimento biológico, nós vamos compreender Jesus. Porque, lembrando a figura veneranda de Maria, olhando para o seu filho crucificado, sem entender porque ela sabia da pureza de Jesus, da sua hierarquia espiritual, e vendo aquele filho recebendo as mais duras provações naquele momento, e ela chora, porque ela é mãe, e mãe de todos nós, continua sendo. E quando Jesus olha para ela e diz: mãe, aí está o teu filho, apontando para João, e dizendo a ele: e você? Aí está a sua mãe. Porque quando nós vamos amando esses que estão mais próximos de nós, nós vamos amando quem não tem vínculo. Porque nós vamos ver depois na figura veneranda de qualquer ancião um pai e uma mãe. Nós vamos olhar para uma pessoa que já tem mais idade de uma forma respeitosa. Porque a qualquer momento eu também posso fazer o papel de filho de alguém. Quem nos garante? A qualquer momento nos chega uma mãe ou um pai. A vida é esse movimento constante. A vida nos coloca em inúmeras situações variadas para que o nosso coração se alargue nesse amor. Porque é Jesus mesmo que diz, né? É nesse coração pessoal que nós vamos angariando esse tesouro. E esse tesouro é amor. Esse tesouro é caridade. Esse tesouro é piedade. Esse tesouro é compaixão. Esse tesouro é respeito. Mas nós temos que vivenciar isso primeiro dentro da nossa casa. Nós temos que plantar essa semente lá. Então, que bom quando já dentro do lar a gente já tem uma orientação espiritual ou mesmo religiosa. Nem sempre uma orientação religiosa e espiritual. Mas quando é as duas é maravilhoso. Então, quem ama, eu sempre brinco, né? O anjo tira as asas, pendura no cabide, põe a havaiana e vem encaminhar do lado de quem está de havaiana.
Agora, quem está de Havaiana só, não consegue pegar as asas do nada e ir para o plano espiritual superior. Só quem já cresceu muito pode descer. Agora, quem está aqui embaixo não consegue subir rápido. Então, quem ama faz isso. Quem ama, abre mão. Chico Xavier conta uma história tão emocionante de uma mãe que vai em busca de uma carta, de uma notícia da sua filha desencarnada, de 5, 6 anos, e só tem uma ficha. Seria para ela. Mas na hora chega uma mãe tão desesperada que havia perdido um filho num acidente de carro, na adolescência. E ela queria muito receber aquela ficha. Então a mãe da menina dá a ficha para outra mãe. E passam-se as horas, assim, a madrugada dentro, e vem uma mensagem da avó da menina que tinha desencarnado. Porque crianças no plano espiritual não dão mensagens. Mas ela chega ali por intermédio de Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando você abre mão desse sofrimento, porque às vezes nós achamos que a nossa cruz é muito pesada, né? E realmente cada um tem a sua e sabe o peso real que tem. Mas quando nós conseguimos olhar para o lado e também ver que alguém sofre, e às vezes sofre mais do que eu abro mão. E quando isso acontece, eu dou mostras de que há um amor diferente dentro de mim. Há um amor caridoso. Há um amor que abre mão, que entrega. E quando isso acontece, a espiritualidade superior faz um movimento tão intenso para nos atender, como acontece com essa mãe. E na sequência vem a mensagem para aquela mãe que perdeu seu filho, porque Deus nos consola a todos, onde quer que nós estejamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sair daqui hoje felizes. Felizes por termos tido essa oportunidade de ter esse pai e essa mãe. Por estarmos aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje, é por causa deles. Então, que o nosso pensamento nesse instante seja: muito obrigado, pai e mãe. Muito obrigado. Só isso. Que você possa externalizar do teu coração essa gratidão. E que daqui por diante, cada um de nós se esforce um pouquinho mais para fazer essa história, ao chegar ao final, ela realmente tem um final feliz. Então eu agradeço a atenção pacienciosa de todos, o carinho pela escuta, e espero que nós todos sejamos exitosos nessa tarefa. Muito obrigada.